Olá. Como é que eu faço aqui? Olá, muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinar Como participar em feiras virtuais. Peço desculpa pelo pequeno atraso. Estou assim? Pronto. Neste webinar vamos ter a presença da Juliana Teixeira. A Juliana é formadora da Market Access, especialista em negócios internacionais, e o objetivo, portanto, ela vai nos falar aqui um bocadinho como participar nas feiras virtuais. Este webinar surge, obviamente, também na sequência deste contexto que estamos a viver, e achamos interessante potenciar também aqui alguma informação, capacitar as empresas como participar em eventos que agora se realizam principalmente a nível virtual. Só para referir muito rapidamente que este é um projeto que se realiza, é uma ação que se está a realizar no âmbito do projeto International Business 2019-2021, um projeto que a NRA está a realizar no âmbito do Portugal 2020. Mais tarde também poderemos, obviamente, falar um bocadinho sobre este projeto. Bom, mas estamos aqui também para ouvir e principalmente a Juliana, a quem agradeço também, obviamente, aqui a disponibilidade, e eu passaria então a palavra para nos falar um bocadinho como é que as empresas podem adaptar a este contexto, como é que agora, uma vez que já não temos muitas feiras a nível físico, o que é que as empresas devem fazer, o que é que devem ter atenção, que cuidados devem ter nestas abordagens. Juliana, mais uma vez obrigada e podes começar. Olá, boa tarde a todos, obrigada eu, Petra, e obrigada também em nome da Market Access por este convite. Hoje vou tentar aqui, de alguma forma, acho que sobretudo partilhar algumas ideias e tentar fazê-lo de forma organizada que nos ajude a todos a sistematizar e organizar um bocadinho o pensamento. Tem sido tempos de muitas mudanças e de muitas adaptações e às vezes este exercício de tentar pausar e sistematizar toda esta informação, penso que nos ajudará a todos a avaliar que oportunidades é que poderão surgir no futuro e no futuro próximo, que possa de alguma forma ajudar as empresas a continuar a levar os seus produtos e serviços a clientes internacionais. Portanto, boa tarde a todos. Se tiverem algumas questões, não hesitem a colocar no chat box. E nós vamos tentando responder. Eu também vou fazer algumas pausas ao longo da apresentação, caso queiram comentar alguma coisa se tiverem alguma questão em particular, e também tentar que de alguma forma isto seja o mais dinâmico possível neste novo contexto que o Covid nos trouxe a todos. Claro que eu não podia deixar de falar no Covid-19, não é? Esta aceleração virtual que todos estamos a sentir tem muito um antes e um depois deste período, e é importante também refletirmos um bocadinho nisso. Eu não sei se vocês têm visto nas redes sociais esta brincadeira, tem-se apanhado por vezes no LinkedIn esta pergunta: quem é que levou e quem é que acelerou a transformação digital na empresa, se foi o CEO, o CTO ou o Covid-19? Normalmente a resposta é o Covid-19. Agora também é importante aqui neste ponto fazermos aqui alguma justiça aos CEOs e aos CTOs. Não é que esta transformação digital não estivesse já a acontecer antes da pandemia, porque já se falava bastante da indústria 4.0, da transformação que estava aí a vir. O que aconteceu sobretudo foi uma aceleração e uma alteração de mindset. Portanto, nenhuma das tecnologias que nós estamos hoje em dia a usar foi criada agora. Eram tudo tecnologias que já existiam, mas por variedíssimos motivos, muitas vezes até questões de preferência por estar presencialmente a tentar fazer negócios, era difícil utilizá-las. E, portanto, o Covid veio trazer esta alteração de mindset que permitiu que algumas novas tecnologias se pudessem utilizar e apoiar a construção de pontos entre países. E eu acho que esse é um ponto importante e que nos pode ajudar aqui a todos agora a utilizar mais estas tecnologias,
foi esta alteração de mindset por parte dos compradores e também por parte dos vendedores. E por isso, aqui é importante pensarmos que há de facto um novo desafio que temos que abraçar, porque de repente tudo começou a ser virtual e isto traz às empresas algumas necessidades de adaptação e, como todos nós sabemos, quanto mais rápido nos adaptamos aos novos contextos, mais normalmente mais depressa e com melhores resultados conseguimos alcançar estes objetivos que traçamos. Portanto, aqui o primeiro desafio que eu gostava de trazer para cima da mesa é este virtual what, né? Que é, de repente, tudo começou a ser virtual e há uma confusão instalada, por vezes, quando estamos a tentar conversar. Nós, na Market Access, temos trabalhado também com vários clientes internacionais e nestes últimos tempos, de abril até agora, temos tentado desenhar alguns destes projetos em parceria com clientes espanhóis e com clientes irlandeses e ingleses e muitas vezes a nossa primeira dúvida é quando nos dizem vamos organizar uma feira internacional. Normalmente a primeira pergunta é o que é que entende por feira internacional? Porque há uma confusão muito grande nas nomenclaturas que são utilizadas e, portanto, achamos que é importante estarmos aqui todos alinhados do que é isto dos encontros virtuais e das ações virtuais para a promoção de negócios que se estão a realizar. Portanto, temos as feiras, temos as missões, de repente há uma série de webinários de encontro de negócios e ficamos aqui todos um bocadinho perdidos, mas afinal o que é o quê e qual é a nomenclatura certa. Houve uma altura também que se falava imenso, e ainda continua, de plataformas, e para algumas pessoas a plataforma era quase um marketplace, para outras era uma ferramenta, um canal virtual para fazer negócios, tipo Zoom, GoToMeeting, para outras era um site e-commerce, portanto, mesmo até nos instrumentos que se realiza é preciso aqui tentar que todos estejamos a falar a mesma linguagem, que todos percebamos o que é que estamos aqui a analisar. E para isso, nós costumamos dizer que o mais importante é tentar manter tudo estupidamente simples. Aqui, esta brincadeira, há uns anos eu tive um professor de gestão que disse que esta regra do KISS resolveria todos os problemas da nossa vida e eu acho que ele tinha alguma razão e nesta confusão de nomenclaturas que estamos a viver, tudo passou de repente a virtual e já não sabemos muito bem o que é o quê, eu acho que a chave é manter realmente as coisas muito, muito simples. E se nós tentarmos aqui fazer um paralelismo entre o antes e o depois, isto também nos pode ajudar muitas vezes a criar algumas imagens e a tornar as coisas muito mais simples. Portanto, há uns meses atrás, não é, nem há uns anos atrás, a forma mais comum de estabelecermos contactos e potenciais parcerias com os clientes internacionais era, sobretudo, ou em grandes feiras, não é? Aqui a Messe em Frankfurt, né? Que grandes locais como a FIL e outros por aí, as feiras de Paris, onde havia uma série de produtores e de vendedores a exporem os seus produtos e os compradores que passavam e faziam-se uma série de reuniões nesses locais onde estaria concentrado num único local quase tudo aquilo que poderia reunir oportunidades de negócio. Faziam-se também bastantes rodadas de reuniões e encontros de negócio, aqui um que o Nerlé organizou, outros também realizados no âmbito de outros eventos, até mesmo no mercado nacional, isto por exemplo foi no âmbito do Web Summit. Fazíamos missões inversas, né? Aqui acho que dá para perceber que não são portugueses, portanto vinham os compradores a Portugal, podiam experienciar de forma real o nosso país, as nossas fábricas, aquilo que nós temos para oferecer e claro, fazíamos imensas missões ao mercado também, para as empresas poderem ir conhecer os mercados, conhecer os compradores, verem a realidade local que era sempre e continua a ser tão importante para se fazer negócios internacionais. Com esta alteração de paradigma, tudo isto passou para a nuvem. E, portanto,
quando tudo isto passa para a nuvem, aquilo que diferenciava, se calhar, os eventos de relacionamento ou de estabelecimento de relacionamento entre a procura e a oferta, que era, ou se eram no âmbito de uma feira, que tinha as suas características particulares físicas, ou no âmbito de uma rodada, de uma missão inversa, ou de uma missão ao mercado, passa a ser muito estranho porque já não é isso que diferencia os eventos. E por isso as feiras e os locais das feiras passaram a ser plataformas onde as empresas podem fazer o upload dos seus vídeos, dos seus catálogos, das suas apresentações, e as mesas de reuniões passaram a ser canais virtuais como o Zoom, o Skype e também as próprias conferências, como hoje estamos aqui a fazer um webinário através do Teams. E, portanto, tudo isto mudou de alguma forma o contexto, porque já não interessa o local, já não interessa se é inverso ou se é ao mercado, porque vamos todos encontrar no mesmo sítio que é a nuvem. E, portanto, ao fazermos isto, aquilo que vai diferenciar o evento normalmente é o objetivo do evento e é um desenho, se calhar, diferente e outras premissas e outras variáveis que vão ter que ser analisadas. E isto, obviamente, que pôs os grandes players das feiras internacionais um bocadinho a arrancar cabelos, até porque estamos a falar de eventos com dimensões muito grandes, embora nenhum estes são os 4 maiores players de organização de feiras internacionais, como a Exposium, que organiza a Cial, que é a maior feira alimentar no mundo, que se realiza tanto em Xangai como em Paris, como noutros mercados agora mais recentes, a famosa Messe em Frankfurt, que é o único organizador que tem um espaço físico em Frankfurt, a IFORMA, que organiza imensos eventos também, sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido e também no mercado asiático. Portanto, estes grandes players, de repente, tiveram todas as feiras a serem adiadas e canceladas e estão-se a tentar readaptar. Obviamente que alguns se vão adaptar mais rapidamente que outros. Sabemos, por exemplo, que a Cial em Paris está prevista realizar-se em outubro deste ano, embora ninguém saiba muito bem se efetivamente se vai realizar ou não. Algumas feiras da Messe estão constantemente a ser adiadas e em to be confirmed. Portanto, há aqui também alguma resistência por parte destes organizadores a perceber como é que nós nos vamos adaptar ao virtual, né? Porque nós de repente vamos transformar isto em virtual. Outros já se adaptaram. Portanto, imagina, estamos aqui no mundo a 2 velocidades, o que acaba por ser também normal. Depois vocês têm aqui um link, nós iremos partilhar a apresentação convosco, agora não vou estar aqui a mostrar, senão depois não vamos ter a oportunidade de falar dos outros temas, onde listo alguns dos principais organizadores, e o que me parece importante neste momento para as empresas é estarem mais atentas aos organizadores das feiras do que propriamente aos locais onde essas feiras se realizavam. Portanto, porque são os organizadores que vão ter esta necessidade de se adaptar ao virtual rapidamente. Mas, como eu ia dizer, obviamente que houve algumas entidades que se adaptaram mais rápido que outras. Normalmente essas entidades são mais pequenas, o que lhes permite também outra agilidade, e já estão a fazer os eventos virtuais. Um exemplo de uma dessas feiras virtuais é a Vita Foods, que é uma feira bastante conhecida do setor alimentar, que já está completamente divulgada para ser realizada de forma virtual. Agora, o que é que neste momento um organizador de uma feira tem a oferecer? Basicamente tem a oferecer serviços de apoio ao marketing digital das empresas, porque eles disponibilizam, né? O espaço da feira passa a ser uma plataforma onde os participantes se inscrevem e podem depois fazer o upload do logo, etc., de links para as redes sociais, do site, de vídeos. Portanto, isso, cada upload terá o seu pacote e será pago em função disso. Aqui o paralelismo, como antigamente era nas feiras físicas, nós podíamos ter os stands já desenhados pela feira, ou podíamos levar o nosso stand, pagávamos ao metro quadrado conforme o espaço que fôssemos utilizando, qualquer serviço adicional era cobrado à parte. Portanto, aqui é a mesma coisa, mas tudo muito relacionado com o marketing digital da empresa, com tudo aquilo que lhe permite levar o produto através da nuvem ao seu potencial comprador, e depois, obviamente, com as ferramentas de matchmaking. Que isto é o que eles vão tentar fazer. As ferramentas de matchmaking não são nada mais do que um algoritmo que, de alguma forma, tente perceber o que é que o comprador está à procura, o que é que o comprador,
a empresa que está a vender oferece, e se o comprador diz que quer carne orgânica, e aquela empresa diz que quer carne orgânica, então o computador diz, olha, estas empresas seriam um bom match para reunir. Obviamente que é sempre interessante haver aqui algum matchmaking humano também, porque há sensibilidades que, por mais que os algoritmos estejam avançados, ainda não se conseguem substituir, mas é isto que as feiras estão a oferecer. Portanto, obviamente que esta oferta não é, hoje em dia, assim tão distintiva do que uma missão virtual pode oferecer, até por vezes até pode ser um bocadinho mais cirúrgica, ou do que, por exemplo, um fórum de compradores virtual pode oferecer. Acreditamos que a diferença destas grandes entidades vai estar na capacidade de angariação e divulgação que elas têm, por serem já colossos mundialmente conhecidos e, portanto, têm uma capacidade de chegar aos participantes diferente de uma pequena associação nacional ou de uma associação mesmo de caráter já mais transversal. Portanto, há aqui, obviamente, um novo contexto que altera a forma de fazer negócios, mas achamos que aqui o que é importante é que as empresas tentem, de facto, perceber qual é o caminho, quais são os mercados que querem entrar e a partir daí é que selecionem os eventos que faz sentido. Portanto, as questões não mudam assim tanto do que era já feito fisicamente. Era importante que as empresas, antes de decidirem participar numa feira em Frankfurt ou numa feira em Paris, que tivessem já presente qual era o mercado que queriam atingir, até o tipo de clientes que queriam atingir, para assim escolherem o melhor evento que lhes servisse. E muitas vezes nem fazia sentido participarem logo num evento, era preferível tentarem encontrar primeiro um importador no local antes de fazerem esse investimento e, portanto, no virtual o paradigma mantém-se. Começa a haver cada vez mais soluções e cada vez mais oferta, mas é importante que as empresas também façam o exercício de perceber isto faz sentido só porque é um bocadinho mais barato do que uma feira física dentro da minha estratégia. Agora, seja qual for a ação que as empresas decidam realizar, seja participar num encontro de negócios virtual, seja continuarem à procura de clientes e estabelecerem reuniões de forma direta através de canais virtuais como Skype e outros, é importante que tenham atenção a que este contexto mudou e que o que é neste momento importante é tentar levar ao nosso cliente esta percepção da realidade, e isto através de uma forma digital. Portanto, enquanto antigamente nós, se calhar, íamos visitar o cliente, podíamos levar uma amostra do produto, ou podíamos trazê-lo cá à fábrica, ou podíamos lhe fazer provar aquilo que fazemos, experimentar, tínhamos também esta possibilidade de criar uma sinergia logo com a pessoa, porque havia um contacto direto, mudou, e, portanto, esta exigência de o fazer de forma digital e virtual é maior e vai ter que conduzir as empresas a criarem outro tipo de ferramentas, e é um bocadinho sobre isto que vamos falar no resto da sessão, é quais são, eu diria, os mínimos necessários para as empresas terem preparado para poderem continuar a fazer negócios e a fazê-lo de uma forma ainda mais robusta e qualificada neste novo contexto. Uma pergunta também que costumam fazer muitas vezes quando abrimos aqui a janela das questões virtuais é, ok, quando houver uma solução para o Covid, quando houver a famosa vacina, o que é que vem depois do plano B, né? Porque ainda há aquela sensação de que estas feiras virtuais, estas ações, estes eventos virtuais são simplesmente um plano B enquanto não temos esta questão da pandemia resolvida. Nós acreditamos que, obviamente, não vamos ficar, de repente, 100% virtuais, mas também acreditamos que não vamos voltar ao paradigma anterior, ao passado. E, portanto, vai haver aqui, talvez, quando houver uma vacina, um caminho mais híbrido, porque as empresas e também penso que as entidades e toda a gente já se apercebeu que fazer as coisas em algumas fases e em alguns das fases, dos steps, de forma mais virtual, pode trazer vantagens. Mas também já se aperceberam que a presença física é essencial numa determinada altura, muitas vezes para conseguir concluir um negócio ou levar uma negociação mais à frente. E, portanto, nós acreditamos que
para além da crise que o Covid trouxe também uma série de oportunidades para as empresas e que pode ser de facto muito interessante, mesmo depois da pandemia, das empresas se prepararem para poderem, de uma forma muitas vezes até com menos custos, mais efetiva, continuarem a procurar leads e tentarem depois fechar negócio noutra fase, de outra forma, sem tantos custos físicos e outros envolvidos. O digital traz a possibilidade de termos aqui uma maior cobertura geográfica e isso é muitas vezes importante, sobretudo no início do processo de internacionalização. Muitas vezes quando nós fazemos uma missão ao mercado, nós tentamos selecionar uma região que nos permita viajar daquela semana e, portanto, tentamos fazer ali um número máximo de reuniões que geograficamente é possível fazer, tendo em conta as distâncias. Quando nós fazemos isto de forma digital, nós não temos que nos cingir à capital ou à cidade escolhida, podemos quase que abordar todo o país e também não estamos tão limitados em termos de número de reuniões por dia, ou mesmo até no espaço que essas reuniões têm a acontecer. Se não acontecerem numa semana, podem acontecer num período mais espaçado de tempo. E isto para as empresas que muitas vezes usam estas ações para perceberem, ok, eu vou abordar o mercado francês, mas onde é que terá o segmento que terá maior potencial de concretização de negócio? Eu sou uma empresa de construção, devo-me focar na região de Rhône-Alpes, ali perto de Lyon, porque é onde se está a construir mais, e o meu produto até é muito resistente ao frio, e aquela região é muito fria. Devo ir para Paris, porque é onde estão as grandes empresas e oportunidades de negócio. Devo ir mais para a região PACA, ali para a zona azul de Marselha, porque é uma construção mais semelhante à do sul da Europa. Portanto, muitas vezes as empresas têm estas questões e se conseguimos fazer uma abordagem inicial com um espectro geográfico maior, conseguimos perceber e fazer algumas conversas e ter algumas conversas iniciais com compradores de Marselha, com compradores de Lyon, com prescritores de Paris, que nos permita, de alguma forma, rapidamente entender, não, eu tenho que me focar aqui na região de Lyon, na região do Rhône-Alpes, e portanto eu agora vou atacar esta região com muito mais foco e se calhar quando puder vou lá visitar este potencial cliente porque é aqui que eu tenho que me concentrar. Portanto esta maior cobertura traz imensas vantagens, porque muitas vezes nós estamos só a abordar clientes, por exemplo em Paris, não sabemos que não teríamos um grande potencial cliente na região de Lille, que por acaso ainda não falei dela, ali perto da Bélgica. Então isto é uma vantagem grande do digital. Pois, obviamente, eu já fui falando dela quando estava aqui a dar os exemplos da maior cobertura, esta maior flexibilidade, né? Flexibilidade de horários, não temos que viajar, a disponibilidade é completamente diferente e, portanto, conseguiremos normalmente fazer mais reuniões numa mesma ação se estendermos este período de tempo das ações. E depois o custo mais reduzido, que eu acho que é aquela que é obviamente muito tida em conta por todos, que é não preciso de me colocar num avião, enquanto não sei se aquele contacto vai ter um potencial de negócio ou não. Não tenho que gastar deslocações, hotéis, portanto, há aqui uma série de questões que tornam isto muito mais competitivo e, portanto, o digital reúne muitas vantagens nesse aspecto. E se olharmos aqui para o pipeline comercial, este é se calhar o pipeline comercial mais conhecido, nós percebemos que o digital pode de facto ser importante aqui nesta passagem dos prospectos para as leads. Nós quando estamos a fazer vendas internacionais e vendas nacionais também, mas pegando aqui no exemplo das internacionais, o que nós temos que tentar perceber é, ok, quem serão os potenciais clientes do nosso produto? Portanto, listamos uma série de potenciais clientes nos mercados. Às vezes temos bases de dados ou listagens de 200 e 300 contactos. E depois tentamos qualificar esses prospectos. E numa fase inicial, alguns vão dizer que não têm interesse, há outros que vão dizer que têm interesse e chamamos as tais famosas leads. O que acontecia no passado era que para tentarmos qualificar estas leads, pegávamos no avião e sentávamos-nos à mesa com estas empresas ou convidávamos-nos a vir cá. E se calhar numa missão ou mesmo numa feira onde desenvolvíamos 30, 40 contactos numa feira, numa missão se calhar conseguiríamos desenvolver 10, um ou dois poderiam ser potenciais clientes e muitas vezes se conseguíssemos um cliente já era um excelente resultado. Portanto, o que nos permite fazer o digital é fazer a qualificação das leads de forma muito mais barata, flexível e
e mais efetiva, como há pouco estava a dizer, porque podemos fazer uma primeira reunião virtual, avaliar de facto o potencial, se existe a possibilidade de criarmos ali algo que vá ao encontro das expectativas e vice-versa, e depois desse filtro de 1 ou 2, então aí poderemos numa altura viajar, e muitas vezes hoje em dia já se fazem negócios, sobretudo com os mercados mais maduros, como a Europa e os Estados Unidos, Canadá, etc., sem quase ser preciso conhecermos cara a cara em algumas vezes. Portanto, há aqui uma vantagem grande que o digital nos permite plantar mais sementes, e ao plantarmos mais sementes, a possibilidade de conseguirmos que elas cresçam e que se tornem flores bonitas é maior. É claro que temos que continuar a regá-las muito bem, porque senão as flores não vão crescer, mas à partida, se fizermos esse trabalho de agricultor bem feito, haverá mais hipótese de termos mais flores. Passando aqui esta metáfora, eu gosto bastante de usar metáforas, que acho que é mais fácil. Antes de continuar e falar aqui um bocadinho deste desafio que temos todos em tentar fazer reuniões virtuais mais efetivas, não sei se alguém tem alguma questão que gostasse de colocar, algum comentário. Podemos continuar, tudo ok até aqui? Obrigada, Juliana. Eu penso que, se calhar, antes mesmo de começarmos a falar um bocadinho como é que as empresas se devem preparar para esta nova realidade, ainda não sabemos se será muito esporádico ou não, há aqui já uma questão que é sempre pertinente, penso eu, que diz aqui, estão aqui a perguntar o que devemos ter presente na hora de escolher o evento ou feira mais adequada, tendo em conta a nossa atividade. Ou seja, perante esta oferta imensa de feiras e outros eventos, quais são aquelas dicas, não é? Que aspectos é que se devem ter mais em consideração, não podendo ir a todas, penso que seja essa também a questão, por onde é que devemos começar, o que é que devemos ter mais em atenção? Eu diria que é sempre importante, primeiro a empresa fazer um exercício de, ok, qual é os mercados onde eu me quero focar num primeiro lugar. Eu quero entrar no mercado francês, quero entrar no mercado espanhol ou quero entrar no mercado alemão. Mesmo que depois surjam oportunidades noutros mercados e que a empresa possa correr atrás, é importante para essa seleção que a empresa tenha uma estratégia mais sistemática e com um objetivo mais definido para um determinado mercado. E, portanto, logo à partida, vamos imaginar que a empresa decide que quer entrar no mercado francês. Isso passa logo a ser uma variável importante de seleção, porque haverá, obviamente, eventos que, até porque são organizados por entidades locais, que vão conseguir reunir um número maior de compradores franceses ou um número maior de compradores ingleses. E, portanto, isso pode ser um ponto importante. Depois também, obviamente, a perceber a credibilidade daquela feira, quais são as garantias e o que é que exige em termos também de preparação da nossa parte. Se vamos participar numa feira que já está tecnologicamente muito avançada, que vão exigir vídeos e que vamos ter ali já coisas em 3D, será que faz sentido? Será que eu estou preparado para isso? Se eu só tenho um site web e uma apresentação PowerPoint, se calhar é preferível manter-me em eventos que tenham cariz tecnológicos ainda mais simples. Portanto, acho que o importante é que a empresa tenha um caminho bem definido, que olhe bem para si e que depois, a partir desse caminho bem definido, filtre as oportunidades que vão surgindo de uma forma mais clara. Há sempre um risco, e eu acho que nós todos temos sentido isso nesta fase, com os webinários e com todas as ações que têm acontecido com mais frequência. É que muitas vezes aquilo que nos parece grátis ou que de repente parece-nos mais fácil porque não temos que viajar e é só estar à frente do computador, tem armadilhas. E muitas vezes tem a ver com a questão do tempo. Se eu vou participar em todos os eventos gratuitos que existem, eu vou desviar o meu foco e o meu tempo e os meus recursos, que são obviamente limitados, para aquilo que eu tinha se calhar desenhado como mais importante para a empresa. Portanto, aqui há aquela expressão do less is more, às vezes é muito importante. Portanto, selecionar 1 ou 2 ou 3 eventos que sejam de facto estratégicos e que estejam adequados com os objetivos a curto e médio prazo da empresa, e as outras oportunidades ver se não vão efetivamente ser mais uma armadilha do que uma oportunidade efetiva. Pronto, depois também podemos falar um bocadinho mais em detalhe no fim, é uma pergunta que mereceria uma resposta mais ampla, mas
penso que já consegui dar aqui algumas dicas. Muito obrigada, penso sim. Sim, portanto, no final também vamos ter um outro espaço para mais questões e com certeza poderemos também trocar aqui mais opiniões e falar um bocadinho também do futuro, ou não. Não havendo, por enquanto, mais questões, se calhar, Juliana, pedia-te para prosseguir, sendo que, no final, como eu disse, voltaremos a abrir um espaço para mais questões. Ok. Então, aqui voltando à questão e até estávamos há pouco a falar com a pergunta que esta empresa fez, hoje em dia nós temos o desafio, né, de ter que comunicar e de encantar clientes sem poder estar fisicamente. O Dickens já tinha aqui esta frase, é muito difícil fazê-lo sempre quando não estamos fisicamente, porque há uma questão energética, né? O perfect handshake que deixa de acontecer. E nós já todos lemos coisas sobre isso, né? O perfect handshake tem é quase uma equação, né? Entre o ângulo que devemos apertar a mão, a intensidade como devemos fazer. Portanto, toda essa presença física ajuda a criar empatia e nós perdemos-la. E, portanto, é importante, seja qual for a ação que nós vamos realizar, vamos ter sempre que fazer uma reunião virtual, seja no âmbito de uma feira, de uma missão, de um encontro de negócios, de um fórum, nós vamos ter que fazer uma reunião virtual. Portanto, é importante que as empresas tentem perceber que há algumas dinâmicas quando estamos à frente de uma câmara que mudam um bocadinho e que o nosso objetivo é, obviamente, encantar o comprador que está do lado de lá nesta primeira fase e, portanto, temos que tentar criar aqui alguma empatia. Há aqui um livro bastante interessante, eu hoje vou falar sobretudo nesta parte muito do Guy Kawasaki. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Guy. Ele foi durante muitos anos o brand evangelist da Apple. Neste momento é o brand evangelist da Canva. Já vos vou falar melhor desse site também, do Canva. E é especialista nesta arte de criar empatia inicial. Porque quando nós vamos fazer uma reunião inicial, não quando vamos para uma negociação já mais detalhada e mais técnica, o primeiro objetivo é que o cliente se encante connosco, e por isso também este título deste livro dele, Enchantment. Nós não podemos ir logo tentar vender todos os detalhes técnicos do nosso produto, ou da nossa maquinaria, ou da pedra que temos, ou dos nossos produtos alimentares. Nós temos que criar aqui primeiro uma relação de empatia, de confiança e tentar que isso passe também, que transmita alguma qualidade. E isso faz muito pela conversa inicial que temos, que pode ser muitas vezes 10, 15 minutos, mas nesses 10, 15 minutos é importante que ele goste tanto de nós ao ponto que ele diga, gosto mesmo desta empresa, quero mesmo de comprar-lhes qualquer coisa. Eu estou aqui, obviamente, a brincar, mas muitas vezes as empresas, quando vão fazer estas reuniões, vão muito preocupadas em enumerar logo todos os detalhes técnicos dos seus produtos e perdem esta oportunidade de criar este encantamento. E se for criado este encantamento, essa parte virá a posterior e será, obviamente, muito importante para o fazer. Portanto, a primeira parte de uma reunião é muito importante que tentemos desenvolver esta empatia. Obviamente, com as dificuldades que nós temos à frente de uma câmara, mas há ferramentas para o fazer e, portanto, sorrir é muito importante, respeitar a outra parte também é muito importante e tentar aqui simpatizar com o nosso interlocutor. Claro que este livro, quando foi escrito, não foi escrito nesta altura do virtual, mas estes três pontos-chave podem, de facto, ser aplicados no virtual e eu costumo sempre dizer a melhor forma, acho que, de nós fazermos este exercício é pensarmos nos repórteres de televisão ou até nos repórteres de rádio, que muitas vezes só têm a voz como instrumento e nós conseguimos ter muito apreço por eles e criar mesmo empatia com eles só por ouvirmos a voz deles. Mas se pudermos usar a câmara nas reuniões, isto é algo que eu gosto sempre de frisar, as coisas estão melhores, mas muitas vezes há pessoas que ainda têm alguma relutância a ligar a câmara. Liguem a câmara e tentem sorrir, e aqui sorrir mesmo com todos os músculos, porque as expressões não são tão visíveis quando estamos através de uma câmara, a energia não passa da mesma forma, mas se nós sorrirmos mesmo com todos os nossos músculos, de alguma forma essa vontade e essa energia que nós vamos transmitir através do sorriso, que queremos estar naquela reunião, que queremos conduzir aquilo, vai passar. Portanto, isto é muito
muito importante que tentem não ficar de forma muito séria à frente da câmara, por mais inuditos que uma câmara nos coloque. E se nós sorrimos com todos os músculos, isso também se vai notar na nossa voz. O nosso tom de voz vai ficar diferente, vai ficar mais amistoso e isso vai de alguma forma, passar essa energia para o lado de lá. E depois, obviamente, respeitar, né? Respeitar para ser respeitado. E aqui convém que nós tenhamos algum cuidado com a apresentação, mesmo que estejamos em casa ou noutro sítio qualquer, é importante que nós mostremos que estamos ali com todo o profissionalismo e com todo o foco e atenção, e termos também alguma atenção ao ambiente circundante. E lá está, mais uma vez, hoje em dia as tecnologias permitem-nos fazer algumas coisas. Nós podemos até ter atrás de nós uma prateleira com alguns dos nossos produtos, mas tentarmos criar um ambiente que leve, se calhar, aquilo que nós queremos transmitir, que leva ao interlocutor que está do outro lado lá a perceber o conceito da nossa marca, o ADN da nossa empresa, e às vezes pode ser em simples pormenores com aquilo que pomos no background, e isso é importante termos esse cuidado e essa atenção. E depois o tentar, obviamente, simpatizar, ser um ouvinte ativo, usar bastante linguagem corporal, para a pessoa do lado de lá perceber que estamos de facto a prestar atenção à conversa e que estamos-lhe a dar toda a atenção que ela merece. Estes 3 pontos são de facto muito importantes quando estamos a fazer reuniões virtuais. É muito fácil, nós estamos à frente do computador, temos o telemóvel, de repente caem nos e-mails, e a nossa atenção desvia-se com muita facilidade. Mas é importante que, embora estejamos com o computador, estejamos num ambiente mais caseiro, que o nosso foco esteja completamente na reunião, porque isso vai-se notar e lá está, essa energia vai passar. E depois, obviamente, a confiança e a qualidade. E aqui, uma vez mais, a confiança e a qualidade, não temos que bombardear logo com os detalhes técnicos. A confiança é muitas vezes uma questão de atitude. Há aquele velho ditado português que é agora, acho que não sei se vou conseguir dizer, mas é quem não confia não é de confiar, acho que é qualquer coisa assim. Então nós temos que também mostrar que confiamos no comprador. Se ele nos pede para enviar amostras, tentarmos ser logo prontos a enviar-lhe essas amostras e não mostrarmos alguma relutância, tipo, o Kawasaki fala do default to yes, ter a vontade de dizer sempre que sim, obviamente com alguns cuidados, mas se nós mostrarmos essa confiança, se nós mostrarmos que temos essa vontade de construir uma parceria win-win, mais rapidamente se calhar quebramos algumas barreiras do lado de lá e a pessoa também se abre mais a nós e cria-se este ambiente de partilha que é tão necessário numa negociação e para se levar a cabo um negócio internacional com mais facilidade. E depois, obviamente, a qualidade, e a qualidade, uma vez mais, também se transmite por tudo aquilo que falámos anteriormente, pela maneira como nós estamos na reunião, o cuidado que nós temos com a apresentação. E hoje em dia, obviamente, com a qualidade do nosso pitch, que nós também vamos falar agora mais no final sobre isso, o quão é importante ter uma boa apresentação e o quanto nos ajuda a fazer reuniões mais efetivas. Portanto, esta questão do pitch, ou que é esta brincadeira, pitch or preach, eu acho que não é à toa que o Kawasaki é um brand evangelist, é um evangelizador de uma marca, porque estes primeiros 15, 20 minutos que nós temos à frente de um comprador são de facto uma oportunidade que nós temos para quase que passar o nosso mantra da empresa, aquilo que nós acreditamos que a nossa empresa representa, que o nosso produto representa, e portanto este pitch é muito importante que seja forte e que seja bem conseguido. E aqui algumas dicas, tentar falar o menos possível, mas de forma mais certeira possível. Portanto, o less is more, o menos é mais. O elevator pitch ficou muito conhecido nas rondas de investimento e pode ser uma ferramenta bastante útil neste tipo de reuniões. O elevator pitch era usado e foi usado naqueles grandes arranha-céus em Nova Iorque. As startups andavam à procura de investidores, eles diziam, ok, tem o tempo do elevador chegar ao piso para apresentar a sua empresa, o que muitas vezes eram 5, 10 minutos e, portanto, os empreendedores já tinham na cabeça, eu tenho que dizer em 5 ou 10 minutos tudo aquilo que quero dizer e que muitas vezes até pode quase levar uma manhã inteira. Mas este exercício é de facto muito importante e ajuda a que a mensagem seja clara e seja mais forte. E aqui é muito importante que nós tenhamos esse cuidado. E depois,
Outra questão muito importante e que nos vai ajudar a ser mais criativos, calhar, e muitas vezes até mais flexíveis quando estivermos a discursar, se por acaso surgir alguma contrariedade que não estava prevista, é esta questão do mantra. Ter aqui 2 ou 3 palavras-chave que nós queremos de facto transmitir no nosso discurso. Porque se nós tivermos esse mantra bem presente, mesmo que nós tenhamos que começar pelo fim, vamos conseguir não nos perdermos na mensagem que queremos passar. E aqui muitas vezes as missões das empresas, né, o mission statement é muito longo e é difícil depois nós fazermos este exercício mais flexível e criativo. Portanto, antes de começar um pitch, manter bem estas 2 ideias em cabeça e depois não esquecermos a parte da história. E uma vez mais aqui aquela questão de não comecem logo com as características técnicas. Nós ainda há uns tempos estivemos a realizar uma missão para um cliente irlandês, uma missão virtual, uma série de empresas alimentares europeias para a Escandinávia. E fizemos aqui alguma preparação a essas empresas para elas treinarem as apresentações virtuais e os pitches virtuais. E houve uma empresa que até, empresa, se calhar já vende, era a empresa mais bem preparada em termos de produto e de canais onde já está presente, mas quando nos enviou a apresentação era quase um catálogo técnico. E nós dissemos-lhe, olha, se calhar é melhor rever, porque está demasiado técnico, não é o momento para ser já tão tecnicista. E a primeira reação da pessoa foi, mas eu sempre fiz assim, não vejo necessidade de o alterar. Assim, ok, então vamos fazer um teste real e pedimos à pessoa para fazer connosco o pitch que faria ao comprador. E quando a pessoa começou a fazer o pitch, foi muito engraçado, que ela disse, não, eu vou ter que mudar isto. Ela percebeu-se automaticamente que aquilo não estava a funcionar, porque lá está, quando nós estamos fisicamente, há uma interatividade completamente diferente. Quando nós estamos virtual, muitas vezes nós estamos 10, 15 minutos a falar em monólogo e então a mensagem tem um ritmo e é apaixonante ou ninguém presta atenção. E portanto, no virtual é muito importante que nós tenhamos isto bem presente e que muitas vezes até comecemos por contar as histórias das nossas fábricas. Portugal tem imensas empresas familiares com histórias muitas vezes que já vêm da terceira, quarta geração e essas histórias muitas vezes são bastante inspiradoras e se forem contadas de uma forma muito reduzida e que até se forem até utilizadas para melhorar o posicionamento e a imagem da empresa, podem trazer efeitos muito interessantes. Portanto, ter aqui esta ideia da história, de facto, e da vontade de transmitir algo com sentido. Aqui esta velha ideia de tentar vender o sonho, embora possa parecer muito americana, e no dia estávamos a fazer uma sessão interna e tive um colega que referiu isto, obviamente que é, mas isto não é de tentar constantemente vender o nosso sonho ao longo do processo de negociação, mas neste primeiro contacto é importante. E o Kawasaki conta bastante esta história, quando o Steve Jobs apresentou o iPhone, o primeiro iPhone ao mundo, ele não pegou no telemóvel e me disse, olha, está aqui um telefone cuja bateria vai durar menos de 24 horas, porque tem bastantes aplicações que vai consumir muito mais, que vai ter um ecrã X. Ele não fez a descrição técnica do iPhone, ele começou por, está aqui um dispositivo que vai mudar a vossa vida, que vos vai permitir olhar para o mundo de uma forma completamente diferente e, portanto, essa paixão que ele criou nos ouvintes fez que muitas vezes quando as pessoas compraram um iPhone e ele não durava quase nem um dia, já nem se importavam tanto porque estavam apaixonadas pelo produto. E, portanto, é importante que nós, numa reunião inicial, naqueles primeiros 15 minutos, nós tentemos transmitir isso. E isso faz-se muito também através de um bom discurso, mas nestas questões virtuais, a apresentação, o famoso pitch deck, é uma ferramenta que ajuda imenso ao orador e que também é essencial para criar dinâmicas, para poder levar aqui outros sentidos a verem aquilo que nós estamos a transmitir e trazer essas percepções do comprador para a nossa realidade. Portanto, dar-vos aqui algumas dicas sobre como é que podem construir estas apresentações. Mais uma vez, hoje o objetivo é quase que falar dos mínimos que as empresas têm que ter e para fazer este tipo de coisas nós não precisamos ter um orçamento de marketing enorme. Basta
se calhar termos alguém que saiba, que tenha alguma habilidade para trabalhar com computadores e com apresentações e perdermos algum tempo a pensarmos neste discurso, a fazermos este exercício de como é que eu vou transmitir a minha mensagem de uma forma clara, rápida, dinâmica e apaixonante para o ouvinte. E, portanto, esta expressão, né, que também nós utilizamos muito em Portugal, que a forma também é conteúdo, é muito importante. E por isso é preciso que as empresas tenham um cuidado maior com as apresentações que utilizam nestas reuniões e que utilizem mesmo apresentações, porque isto vai ajudá-las a conduzir um discurso mais sólido. Portanto, aqui, dar-vos aqui algumas ideias da forma como vocês podem desenvolver estas apresentações. E o banco de 3 pernas na imagem anterior não estava ali à toa, tem muito a ver com... É quase a essência de uma boa apresentação, né? Porque nós tiramos uma das pernas a um banco de 3 pernas, ele cai, e aqui é a mesma coisa. Portanto, a mensagem, a componente gráfica e a entrega são 3 pontos essenciais que nós temos que trabalhar em conjunto quando estamos a construir uma apresentação para um pitch ou um pitch deck. Há aqui um livro que depois vocês também podem ver quando receberem a apresentação, mas que é bastante interessante, chama-se Slideology, é da Nancy Duarte, e é aqui uma arte de fazer excelentes apresentações. O livro é muito extenso, é muito também virado para designers, mas tem uma parte que toda a gente pode se inspirar e usar, e que pode também ser interessante. E, portanto, nesta trilogia, né, neste desenvolvimento da apresentação deste banco de 3 pernas, a mensagem é muito importante, e nós já vamos falar um bocadinho em mais detalhes sobre isso, né? Aquilo que nós já vimos atrás, como é que vamos comunicar a nossa história, de que forma é que eu vou criar este mantra que eu quero transmitir, porque isto é de facto muito importante. O grafismo também é muito importante e por vezes pensarmos nas duas coisas em conjunto ajuda-nos a criar uma sequência, a criar um ritmo e um dinamismo ao discurso que é muito importante, e depois a forma como vamos entregar também tem que ser pensada, porque uma coisa é eu poder apresentar oralmente, né, fazer um pitch oral, outra coisa é enviar um e-mail com essa apresentação, outra coisa é ter que fazer o upload dessa mesma apresentação ou desse mesmo conteúdo para uma plataforma, lá está, de um evento virtual ou de uma ação. Portanto, a entrega também é um ponto importante que tem que ser pensado. Na questão da mensagem, e quando estamos a pensar na mensagem, e sobretudo nos mercados internacionais, a audiência tem aqui um peso muito grande. Nós temos que perceber quem está do lado de lá e temos que tentar customizar e localizar algumas coisas, né, à cultura, tentar às vezes até escolher imagens que possam fazer sentido naquele mercado e, portanto, pensar sempre na mensagem em função da audiência que nós estamos a dirigir-nos. Pois, obviamente, o momento da ideação é importante e aqui fazer algum brainstorming com algumas pessoas da empresa pode ajudar, e a parte do sketch também, porque nós vamos pensando no discurso nas nossas cabeças, depois começamos aqui a fazer um rascunhos e até percebemos, não, eu posso falar antes disto aqui porque começa aqui a criar uma certa dinâmica e isso ajuda-nos a compor este exercício em conjunto. E depois, obviamente, a escrita da mesma, e aqui um exercício bastante importante, irem sublinhando as palavras que são mais relevantes e tentar manter as coisas muito simples, para que o lado de lá entenda que a mensagem seja transmitida de uma forma clara. E depois, obviamente, o tentar reduzir, né, o tal menos é mais. E isso só é possível quando as coisas já estão consolidadamente feitas, e depois é praticar, sublinhar, cortar, gravar-nos para ouvirmos o discurso e voltar a repetir, limpar e repetir. Portanto, mastigar a mensagem é algo muito importante, porque vai nos ajudar a perceber o que é que pode ser retirado, o que é supérfluo. E isso é um exercício importante, porque muitas vezes faz com que as apresentações respirem e que a mensagem seja toda muito mais forte e mais clara. Aqui uma regra, nós já estamos aqui muito apertados de tempo, portanto eu não vos vou mostrar o vídeo, mas vou-vos falar muito rapidamente e depois vocês veem o vídeo com calma em casa do Gui, ele a explicar esta regra, mas basicamente isto é uma ideia, não é preciso seguir isto à risca, mas é que nós tentamos ter as apresentações preparadas com 10 slides,
que durem 20 minutos e que tenham tamanho de fonte de 30. Os 10 slides e os 20 minutos têm um bocadinho a ver com, ok, nós até podemos ter uma reunião de 1 hora, mas há sempre um contratempo qualquer. A atenção das pessoas está provado que não está a 100% durante 1 hora. Portanto, se a nossa apresentação estiver preparada para 20 minutos, ela quase sempre vai funcionar. E isso é uma dica bastante importante e interessante. E a questão dos 3 pontos tem a ver com o tamanho do tipo de letra, porque quando nós estamos a fazer apresentações, sobretudo virtuais, é importante nós garantirmos que a pessoa consegue ler. E se utilizarmos uma fonte de tamanho 30, normalmente quase toda a gente consegue ler, mesmo que tenha alguma miopia, e é importante. E também o tamanho 30 vai nos obrigar a reduzir o texto nos slides, que é sempre um exercício muito importante de fazer. Aqui era a questão do vídeo, que eu vou passar à frente para não estar a tomar mais tempo do webinário. Portanto, depois aqui, este exercício de tentar pensar como um designer, mesmo que não o sejamos, pensar naquilo que é muito importante, no movimento, da apresentação, nos elementos gráficos. Nós todos sabemos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e é importante vocês terem cuidado com as imagens que escolhem. Quando nós olhamos para esta amora, nós quase que sentimos a amora, quase que até o nosso paladar consegue salivar a sentir o sabor de uma amora. E, portanto, hoje em dia no virtual é muito importante que vocês permitam à vossa audiência que sinta os vossos produtos, os vossos serviços com outros sentidos, para além daqueles que eram utilizados numa reunião física. E aqui falarmos desta ferramenta que já há pouco vos disse, que o Gui Kawasaki também neste momento está a tentar promover, que é o Canva, e que nós recomendamos a toda a gente que não é designer e que quer desenvolver uma apresentação com algum dinamismo e que tenha alguma qualidade gráfica. Tem imensos templates, há um registro que é grátis, que já tem imensas coisas para se poder usar, e qualquer pessoa consegue aqui fazer algo muito interessante de forma gratuita, sem precisar de contratar um designer. Obviamente isto não substitui o trabalho de design. Se nós quisermos levar a coisa a outro nível, vamos ter que utilizar. Mas se calhar com isto já conseguimos ter aqueles stands já para cima que as feiras têm e garantir que o nosso nível de qualidade está nos estándares mínimos. E, portanto, deixo-vos aqui esta ferramenta que eu acho que pode ser muito interessante quando vocês estiverem a construir uma apresentação. E acabar aqui passando esta mensagem da Nancy, que ela fala e que me parece de facto uma ideia muito interessante, que as apresentações e os slides e podemos usar de forma gráfica, que nos ajuda a conduzir o discurso, são de facto meios fantásticos que nos permitem mostrar e manifestar a nossa paixão, e isto hoje em dia no virtual é muito importante, e ajudam-nos a criar este ritmo, ajudam-nos a criar esta conectividade, e portanto são ferramentas que nós achamos que as empresas devem trabalhar cada vez melhor, e devem de facto fazer um esforço para conseguirem construir estas apresentações curtas, mas efetivas, porque depois o envio do catálogo, o envio das fichas técnicas virá com certeza a seguir, se a primeira reunião tiver criado esta empatia inicial e esta vontade de continuar a estabelecer uma relação de negócios. Pronto, agradecer aqui e deixar o espaço agora para as perguntas e respostas. Petra. Sim, muito obrigada, Juliana, e obrigada pelo teu esforço de síntese, que eu sei que tiveste, porque muito há para dizer. Temos também já aqui algumas questões para colocar, mas eu aproveitaria para falar aqui um bocadinho também das ações da Nerley e de como a Nerley também se adaptou a este contexto, porque também tem os seus projetos de apoio à internacionalização, que, como são para realmente, só aqui um bocadinho, só para passar, e como estávamos a dizer, perante este contexto, tivemos também por ter algumas alterações, nomeadamente apostar na virtualização das ações destes projetos. Não vou demorar muito tempo também nestas questões, até porque, mais uma vez, digo que toda a equipa da Nerley, e mais especificamente neste caso o Departamento de Apoio à Internacionalização, está disponível para tirar questões, para enviar mais informação, mas só aqui para realçar este ponto que nós consideramos bastante importante. A questão de apostar na virtualização e na capacitação das empresas para esta nova realidade, que, como foi falado, não sabemos quanto tempo
é que irá demorar, mas vai continuar, pelo menos, o apoio e o enfoque também em tudo o que seja virtual. Portanto, os nossos projetos de apoio à transição no âmbito do Portugal 2020 chamam-se International Business, têm diversas tipologias de ações, nomeadamente ações de capacitação, feiras internacionais, missões empresariais e missões virtuais, que depois falaremos um bocadinho à frente. Todas estas ações têm o apoio, as que têm custos, obviamente, têm uma taxa de cofinanciamento de 50%. Aqui está um pequeno resumo das ações que a NERLEI vai realizar no âmbito destes projetos, além de outro tipo de ações que desenvolvemos a partir de setembro de 2020 até maio de 2022. Pronto, basicamente temos diversas ações de capacitação, muito a nível de webinars. O próximo é já em setembro, um ciclo de webinars sobre e-commerce. Ainda apoiamos a participação em 5 feiras internacionais. Estas, por enquanto, serão com presença física. Temos as nossas habituais missões empresariais, portanto, missões físicas, aqui a 6 mercados: Marrocos, Polónia, Cazaquistão, República Checa, Estados Unidos e México. E aqui a nossa grande aposta da associação, as missões virtuais. Temos previstas missões virtuais à Polónia, ao Canadá, aos Emirados Árabes Unidos, ao México, à Suíça e à República Checa. Eu penso que as nossas missões virtuais vão também um bocadinho ao encontro daquilo que a Juliana falava, e, portanto, o objetivo principal é possibilitar às empresas participantes reunir virtualmente com potenciais parceiros de negócio, mas para que isso aconteça e que aconteça de uma forma eficaz e eficiente e que as empresas possam tirar o máximo partido destas ações, nós achamos aqui muito importante capacitar as empresas para a comunicação e para a concretização de negócios em ambiente virtual. Portanto, o objetivo, como eu disse, é agendar reuniões virtualmente, mas antes temos que passar por algumas tarefas, não é? Pronto. Aqui está, muito resumidamente, a metodologia que vai ser seguida nestas ações. Começamos por preparar a ação, portanto, temos reuniões com os participantes para recolher informação, ver como é que estão, mesmo a nível de material promocional, se estão preparados, fazer algumas recomendações. Depois de analisado este perfil, vamos fazer a prospecção de contactos e depois temos aqui a nossa grande aposta, mais uma vez digo, nas sessões de capacitação, onde vamos ter uma preparação e a realização de sessões de grupo e também depois de sessões individuais para preparar o pitch, o tal pitch que a Juliana falava há pouco. Portanto, vamos fazer também a revisão dos materiais digitais, sessões individuais e, no fim, o culminar da ação, as próprias reuniões virtuais, que incluem também um follow-up para potenciarmos aqui os contactos. Só para concluir, portanto, estes projetos, mais uma vez digo, que são financiados, portanto, são projetos de âmbito nacional. As empresas têm que desenvolver as atividades na região centro e norte e são beneficiários micro e pequenas e médias empresas. A nível de requisitos, são os requisitos comuns neste tipo de projetos, portanto, situação regularizada perante as finanças e segurança social, não ter salários em atraso, certificação PME e o que é costume. Só para terminar também, como eu referi há pouco, vamos continuar em setembro, temos aqui uma pausa para férias, vamos continuar com estes ciclos de webinars e vamos ter, no final de setembro, vamos ter uma sessão sobre e-commerce, vendas através de meios interativos ou digitais. Portanto, isto é um ciclo que prevê 3 webinars, mais tarde enviaremos informação, mas achamos já importante aqui referir que é mais uma forma de capacitar as empresas para esta temática, uma temática tão aliciante, tão interessante, com tanta matéria, que achamos que dá perfeitamente e que, caso seja necessário, faremos ainda em mais módulos. Portanto, têm os nossos contactos, já sabem, mais uma vez, a equipa do Internacional está à disposição para enviar mais informações sobre estas ações, sobre outras ações. Temos outros serviços também de ajudar as empresas em tudo o que tem a ver com a internacionalização, nomeadamente também o nosso serviço de Helpdesk Internacionalização. Estamos disponíveis para todas as empresas. Eu passaria a uma questão, aqui a perguntas e respostas, e já temos aqui uma que eu vou aproveitar e se calhar vou já aqui ver, peço desculpa. Está aqui uma empresa a perguntar
se os apoios do 2020 para feiras físicas podem ser canalizados para feiras virtuais. Pronto, se calhar aqui posso também responder da experiência que temos tido, isso também se aplica às empresas, tem existido aqui alguma flexibilidade a esse nível por parte dos organismos competentes, se bem que aqui só para salientar que esta alteração tem que ser alvo de um pedido de reprogramação, portanto isso é prévio, isso é bastante importante. À partida, portanto, os nossos organismos estatais estão obviamente cientes destas realidades e nós próprios também tivemos que alterar os nossos projetos de apoio e fizemos logo em finais de março, início de abril e, portanto, a informação que temos tido é essa, mas muita atenção porque tem que ser alvo de um próprio pedido de reprogramação. Há aqui também uma questão, Juliana, que peço desculpa, está aqui uma empresa que pergunta que ferramentas serão fundamentais para participar numa feira virtual. Isto depende um bocadinho da feira, não é? Mas não sei se puderes... Sim, depende da feira e também da forma do pacote que a empresa comprar na feira. Obviamente que ter um site e se calhar uma apresentação ou um catálogo bem conseguido digital são sempre questões importantes, até porque o upload dessas ferramentas normalmente dos pacotes base é sempre permitido, e depois claro, se a empresa conseguir desenvolver vídeos também pode chamar a atenção, mas o mínimo diria que é ter um site e uma boa apresentação. Eu não estou a ouvir. Sim. Sim. Mais uma vez para referir, há aqui também algumas pessoas que estão a perguntar pela apresentação e pelo vídeo que referiste, portanto nós vamos enviar a todos os participantes, já amanhã já terão aí a informação. Segue também, obviamente, com os nossos contactos e com os contactos da Juliana, que está disponível para questões depois mais específicas também, que aqui, pelo tempo, possa não dar para responder. Se há mais alguma questão, eu aproveitaria para perguntar, já foi falado um bocadinho no início, mas toda esta nova dinâmica e tendência, se na vossa opinião, na opinião de quem está agora a lidar mais com isto, se é uma tendência apenas agora a curto, médio prazo, ou se a partir de agora, como é que podemos perspectivar o futuro a este nível? As feiras a nível físico vão acabar, não vão acabar? Qual é a vossa opinião de quem anda mais no terreno? Também há aqui uma empresa também a perguntar a opinião. É assim, hoje em dia falar sobre isso é quase como fazer futurologia, né? Nós acreditamos e se houver, já nem sabemos quando é que isso vai acontecer, se houver uma vacina, que as coisas vão funcionar de outra forma, mas também acreditamos que não vamos voltar ao passado. Portanto, talvez aqui um sistema mais híbrido é aquilo que vai acontecer. Nós acreditamos que este boost que está a ser feito no virtual vai continuar a ser aproveitado, mas que as pessoas também vão ter uma tendência e uma necessidade depois de continuarem a encontrar-se fisicamente e que o farão numa fase posterior. É isso que sentimos, mas há muitas teorias hoje em dia sobre este caminho futuro. Há quem diga que vai haver uma ressaca e, portanto, que as pessoas vão ter uma necessidade enorme de voltar a estar outra vez todas no físico. Nós acreditamos mais no caminho híbrido. Acreditamos que não vamos voltar completamente ao modelo anterior, mas que também não vamos continuar a fazer tudo virtual a partir do momento em que houver uma solução para isto. Portanto, aqui um caminho intermédio. Eu acho que aquela ideia do pipeline de tentar qualificar prospectos e contactos iniciais através do virtual e depois numa segunda fase de negociação
tentar encontrar-se fisicamente poderá ser aquilo que seja mais interessante, mas vamos todos ver, também estamos expectantes para ver o que é que vai acontecer. E há outra questão, só para concluir aqui a minha intervenção, que eu acho que pode ser muito importante as empresas irem estando atentas, é ver o que é que estes grandes colossos das feiras internacionais estão a fazer. Eu acho que eles estão todos a tentar rapidamente adaptar-se, porque não podem continuar a adiar feiras, e portanto eu acho que eles também vão ter aqui uma influência muito grande no que o mercado vai editar nos próximos tempos. Ok, muito obrigada mais uma vez. Penso que não há questões, pelo menos por agora. Os nossos canais continuam abertos para, se entretanto também forem surgindo mais algumas questões ou necessidade de informação adicional, é só nos contactarem. Não havendo mais questões, porque também já estamos na hora, eu vou passar então a palavra ao Henrique Carvalho, nosso diretor executivo. Não sei se ele tem também mais alguma questão, só para terminar aqui a nossa sessão. Agradecer da minha parte também, obviamente, à Juliana mais uma vez e até uma próxima. Henrique. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. Só estou agora a fazer um pequeno apontamento no final. Obrigado, Juliana. Obrigado também à Petra e à Sandra por toda a preparação e também por terem assegurado aqui o evento com todo o sucesso. Tivemos uma participação boa. Espero que tenha sido bastante produtivo para todos. Como a Petra referiu, e bem, estamos totalmente disponíveis e focados em apoiar as empresas nesta fase de muitas transições, de muitos desafios diferentes, e penso que os projetos que temos em curso e as alterações que também já solicitámos aos mesmos nos permitem ter algumas condições para poder fazer esse apoio, em conjunto também com os nossos parceiros, podemos estar em boas condições para poder apoiar de alguma maneira nesta altura e nestes momentos de transição. Também estamos seguros que toda esta componente do virtual e da presença em mercados de forma distinta é muito exigente em termos de competências e de formas de atuar, como ficou bem expresso por tudo aquilo que vimos aqui hoje. Claramente que, entrando numa situação mais normal, é provável que algumas coisas se mantenham como eram antes deste problema todo, mas também é provável e está a acontecer que a mudança seja rápida e seja muito permanente até para o futuro. E por isso a adaptação e o esforço das empresas em conseguirem estar em formas diferentes de atuar e formas diferentes de chegar aos seus clientes é essencial. E é esse caminho que estamos a fazer e que estamos com algum caminho também a percorrer ao mesmo tempo, a tentar fazer e apoiar as empresas que estão connosco, e por isso só dar a sinal de que estamos para fazer esse apoio e disponíveis para fazer o trabalho. Por isso, fica uma palavra de agradecimento, especial aqui também pela participação e apoio da Juliana e à equipa, Petra, Sandra, também com os colegas, o Edward, que tem-nos dado aqui uma excelente ajuda. E até breve, penso que fecharemos por aqui agora. Muito obrigado a todos e até uma próxima, tá? Obrigado.